Iremos então fazer algumas perguntas ao Dr. Roberto Serena Fontanelli, que foi autor do artigo Silagem de Cereais de Inverno, Aumento da Renda e Sustentabilidade na Pecuária de Leite, publicado na edição 171, de setembro a outubro de 2019, na revista Plantio Direto. Baseado no artigo publicado, quais são os tipos de silagem que podem ser produzidos a partir de cereais de inverno? Bom, baseado no artigo, os principais tipos de silagem se referem à planta inteira, né? Silagem de planta inteira, que você faz o aproveitamento da biomassa aérea total. E também podemos lançar mão do pré-secado ou pré-amortecida, onde você tem um aproveitamento melhor da qualidade e perde um pouco em quantidade de material colhido. E temos as silagens de grão úmido de cereais de inverno, que também se aplica essa tecnologia para a conservação dos grãos úmidos, né? Triturados e compactados em silos adequados para essa finalidade. Seria uma forma de preservação dos grãos que serão fermentados e preservados para a finalidade de uso na alimentação animal. Quais seriam os critérios principais para a escolha de cultivares pensando na produção de silagem no inverno? Já a questão das cultivares, hoje existem materiais, né, que servem para vários propósitos. No caso da silagem de planta inteira, é preferível materiais com alta produção de biomassa, né, aérea. Cujas categorias animais aí são menos exigentes, pode ser utilizado então visibilizando, né, a máxima rendimento por área e colheita desse material. Já para materiais pré-secados, prefere-se aqueles que têm um crescimento vegetativo de forma precoce, né? Então materiais folhosos que permitam então colher na fase de emborrachamento e que são utilizados para pré-secado com bastante perfilhamento. E para, no caso, silagem de grão úmido, então os materiais com maior rendimento de grãos e que podem ter aí menor estatura. Teriam pontos principais a serem considerados na condução de uma lavoura focada em silagem de inverno? Os pontos principais a serem considerados numa lavoura para a finalidade de silagem, observa-se os mesmos critérios para uma lavoura de produção de grãos, porém a necessidade de aplicação de fungicidas, né, ou de outros insumos implicaria em elevação de custos. Então se observa a sanidade, o tratamento de semente, uma adubação adequada, não exagerar na adubação em cobertura para justamente não perder em acabamento, né? As questões de fitossanidade são menos relevantes, né? E não afetam, não há, digamos assim, uma maior preocupação quanto, né, a aplicação desses itens. Claro que se for um ataque severo de doenças e pragas, pode se avaliar melhor a lavoura, a condição dela, justamente para ter um produto de melhor qualidade, tendo em vista que o processo de ensilagem e como toda a prática, né, envolve custos. Para a colheita dessa forragem, quais seriam alguns pontos a serem verificados? A colheita, né, dos materiais para a finalidade de ensilagem, observa-se sempre o ponto, o teor de matéria seca desses materiais. Então pode variar um pouco quanto ao estágio de maturação, né? Se recomenda, em via de regra, né, materiais com maior de entre 30% e 40% para plantas inteiras de matéria seca, né? E para o pré-secado, então, se eleva um pouco mais essa umidade para 50%, 60%, quando as condições de campo são favoráveis para o corte. Então, as dicas que se faz é observar esses pontos. Já para grãos de cereais de inverno que podem ser colhidos, ensilados, né,
se observa aí um teor de umidade, né, desses grãos na faixa de 30%. E muito importante aí é a manutenção dos equipamentos de corte, afiar a ensiladeira. Esses aspectos melhoram o rendimento e também a fragmentação do material para ensilar, né? Já que temos que ter fragmentos de 0,5 centímetros até no máximo 5 centímetros para uma compactação adequada e que garanta um bom processo de fermentação. Gostaria de saber também se teria alguma consideração geral a respeito do tema. Bom, dentro das considerações gerais, nós podemos observar então que o uso dos cereais de inverno para a finalidade da alimentação animal, ele complementa, né, todo o planejamento, enfim, de reservas forrageiras para garantir uma estabilidade alimentar para esses animais. E o inverno se caracteriza por um período de menor, digamos, intensificação da produção da agricultura e permite que essas áreas em pousio ou para fazer a cobertura sejam utilizadas e que não vão competir com a cultura do milho e soja. Então, e outra dica para a questão da ensilagem é observar todos os aspectos, né, já que envolve um processo aí são observados desde essa fase de colheita que envolve a observação do estágio, o teor de matéria seca, é fundamental isso tanto para o rendimento das máquinas como para o processo final da ensilagem. A compactação, a vedação de silos, é toda uma soma de detalhes que podem resultar em melhor ou menor efeito do processo como um todo e da obtenção da silagem. Gostaria ainda de fazer uma observação, né, que a priori, né, os mesmos cuidados que são observados para uma boa produção de grãos devem ser observados também para a produção de silagem de boa qualidade. Então, aquilo que nós vamos colocar para dentro do silo é aquilo que nós colhemos e que conduzimos, né? Então, desde o bom preparo do solo, qualidade de sementes, né, vão afetar no resultado final, na colheita do material e do que tipo de alimento nós estamos colocando no silo. Queria fazer essa ressalva.